programa Alegria de Viver, sejam muito bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao nosso livro, essa bela obra, Reportagens de Além-Túmulo, obra que é do espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já estamos fazendo a leitura, comentário de vários capítulos, você poderá encontrá-los nos programas anteriores. Hoje teremos um capítulo novo para você. E as histórias de Humberto são sempre instrutivas. Então, se você gostar das histórias, se você quiser fazer anotações, porque às vezes é interessante você contar as histórias para quem você conhece, então é uma ótima oportunidade que você possa montar um elenco das histórias, montar resumos, e você pode fazer isso no próprio livro. Aqui no início de cada capítulo, você pode colocar os tópicos principais, qual é o assunto, aquilo que você achou que é principal, mais interessante. E assim você fica com uma obra estudada já, com todos os itens necessários para você depois aproveitar nos seus estudos, nos seus comentários. Pegue seu livro, seu caderno, venha com a gente. Hoje, como eu comentei, então, nós teremos um capítulo novo. E olha, o capítulo de hoje você não pode perder. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. É uma história muito doida, mas vamos juntos. Eu sou Solange Sauan Godoy com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que nós voltamos ao nosso estudo do livro Reportagens de Além-Túmulo. Um livro, como a Solange falou, muito interessante e um pouco diferente do Crônicas que estávamos fazendo antes, porque o Crônicas havia a necessidade de Humberto de Campos demonstrar toda a sua identidade, com o seu modo de falar, com sua literatura, com a maneira de abordar os temas místicos ou da mitologia grega, aquele vocabulário complicado. Mas agora não, agora ele está, e nós já dissemos isso no começo, ele está falando de casos verídicos, que ele pesquisou, casos que são reportagens do próprio repórter contando como as coisas foram. Então esse Reportagens ele vai trazer histórias muito bacanas, como nós já vimos, inclusive a história emocionante do Natal Diferente, né? Uma história muito tocante dos programas anteriores. E você pode acompanhar a nossa abordagem em cada semana com um capítulo novo do livro Reportagens de Além-Túmulo. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, de um destes capítulos, que eu tenho certeza, como a Solange falou, você vai apreciar bastante, porque é muito atual, né? Você então vai acompanhar a nossa vinheta de abertura desse capítulo número 6, ou não, número 7. Vamos lá? Reportagens de Além-Túmulo. Aí que está, você está vendo, eu falei que é o capítulo 7, não, é o programa 7, esse é o 7º programa. O capítulo realmente é o capítulo 6, né, Solange? Isso mesmo, capítulo 6, o drama de André. Não é meu não é do André Gaspar, mas é de um monte de Andrés que existem por aí, não é? Um monte de gente que vai fazer a passar por essa situação por ter feito o que o André também fez, né? É. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar então o primeiro slide, você vai ver aí com as informações do livro, o capítulo, né? As imagens do Chico e do Humberto de Campos e o capítulo 6, o drama de André. Vamos lá? Falava-se entre nós dos problemas da educação com liberdade irrestrita, quando um dedicado servo do Evangelho observou com justiça. Veja só, ele está contando que estavam conversando sobre os temas da educação. Como se deve educar, se a educação deve ser livre, ou se deve deixar o indivíduo educar-se por si mesmo, ou os limites da educação. E quando eles estavam conversando sobre isso, um dos trabalhadores que estava na rodinha veio para enriquecer o diálogo dizendo o seguinte: crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germen dos imensos desastres humanos. Uma verdade sem nenhuma dúvida. Crianças sem disciplina e jovens sem orientação. A civilização e o Estado podem apresentar os seus prejuízos. Eles têm problemas,
visto serem organizações ainda em aperfeiçoamento nas mãos dos homens imperfeitos. Contudo, apesar disso, sem a sua influência, sem a influência da civilização, do Estado organizador, reverteriam os seres humanos à animalidade anterior, ao ser humano bruto. Assim acontece quanto ao lar e à educação doméstica. Se na sociedade, se não houvesse organização, a sociedade voltaria a ser um conjunto tribal. Na família, a mesma coisa. Assim aconteceria se o lar e a educação doméstica não existissem. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retirarmos o aparelhamento, se deixarmos de dar à família aquilo que ela realmente é, tudo voltará às tribos sanguinárias dos tempos primitivos. Veja só que conceito tão atual que nós estamos vendo Humberto de Campos nos trazer na data em que, em 1943, esse livro aqui veio a lume. Acho que foi 43 ou 48, não sei. Tá aí na abertura do livro. Então você percebe que este modo de tratar, 42, imaginem, 42, já estão falando da importância da família no processo educacional dos filhos, para gerar uma sociedade mais equilibrada. Continua então a conversa. Todavia, há quem coloque esse problema em plano secundário, retrucou um amigo. A educação com os instintos emancipados tem os seus adeptos fervorosos, mesmo nos círculos do espiritismo. Não podemos. Tem gente que defende que as crianças têm que crescer por elas mesmas, que cada um carrega o seu cabedal, que eles vão ter que aprender sozinhos. Isso é uma coisa de liberdade. Inclusive, no movimento espírita existem aqueles que defendem isso. É importante, as crianças devem ter seus instintos emancipados. Liberados. Então você vê, né, que o outro amigo que está conversando está dizendo, né, a gente vê inclusive na doutrina espírita alguns se opondo a esse processo de educação dentro de casa, na família, na religiosidade, na maneira de educar com princípios, com valores. Eles devem deixar para eles decidirem o que eles querem ser quando forem grandes. Né? Essa falinha, né, meio construtivista, contemporânea, né, da atualidade. Mas o que o espírito que estava falando responde a ele? Vamos ver? Menos na esfera do espiritismo cristão, disse o mentor. Porque pode ter outros espiritismos, mas se é um espiritismo com o Cristo, isso não deve acontecer. Nas atividades meramente fenomênicas, aquelas que acontecem quando os médiuns se manifestam, quando as instituições espíritas só se preocupam com os fenômenos, sem qualquer propósito religioso, nós encontramos companheiros obcecados por essa ilusão de deixar os instintos eles mesmos seguirem seu curso. Empolgados pela luz e pela liberalidade da doutrina consoladora, sem aderirem aos sentimentos de Jesus, costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Eles costumam andar embriagados nessas coisas, desses novidadeirismos que surgem por aí. Forma bonita de falar do Humberto, hein? Costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Então, vamos em enganos frente. brilhantes. Para muita gente adepta dessa, vamos deixar a liberdade educar as pessoas, inclusive em algumas casas de oração da doutrina espírita, isso é uma armadilha. Isso não é espiritismo cristão. Isso pode ser espiritismo de algum jeito, mas não tem a orientação necessária que o evangelho nos dá. Até porque quem renasce numa família carrega defeitos, vícios de outras vidas. E a família tem a função de ajudar esses defeitos e vícios a serem diminuídos, coibidos. Se você não faz nada, é como você deixar um terreno entregue ao acaso, sem ninguém podar, sem ninguém cuidar, e esperar que nasça uma roseira, que nasçam frutos sazonados, frutos deliciosos. Quando você vai se dar conta, é um matagal puro, só com bicho, com formiga, com carrapicho, só isso que nasce. Né? É assim que funciona. Mas vamos continuar
a ver o que o Espírito está explicando. Não percebem os perigos amargos que lhes sitiam a vida. Desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, com grave dano para o futuro do grupo familiar. No entanto, bastariam ligeiras considerações para o reconhecimento desse erro clamoroso. Ora, por que Deus confiaria determinados filhos a esta ou a aquelas organizações paternas, se não fosse necessária semelhante ajuda, semelhante cooperação no mecanismo da iluminação ou do resgate? O Eterno proporciona o doce licor do esquecimento às almas culpadas ou oprimidas, e mandou que se criassem os períodos da infância e da juventude na terra, a fim de que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência retilínea do porvir. Ou seja, Deus dá essa oportunidade do filho, quando se tem um filho, dele passar pela infância, pela adolescência, para que eles possam ser lapidados pelos pais. Essa oportunidade justifica a existência de pai e mãe. Imagina se o filho nascesse no muro. Ah, apareceu ali que nem a gente vê nascer samambaia, né? Brotou do muro. Não tem quem é responsável, não tem quem fez a criança e ele vai ter que viver, né, ao sabor da natureza. Mas não, o filho não brota do muro. Ele sai da união de dois seres que se querem. E estes seres se tornam responsáveis, até mesmo porque sentem isto no instinto paternal e no instinto maternal de velar por aquela criatura que agora depende deles. Por que Deus teria feito isso? Carregando os defeitos, os vícios de outra vida, para eles poderem agora receber iluminação, ou seja, conhecimento, orientação, novos valores, e ao mesmo tempo para corrigir os defeitos, os vincos que cada um de nós carrega de uma encarnação para outra. Continuamos no texto. Para que serviriam, de outro modo, os pais humanos se abdicassem a posição de sentinelas? Para que serviriam eles? Entregando os filhos às tendências inferiores do passado, de ontem. Não seria condenar o instituto doméstico a um lugar de prazer vicioso? Não prestaria para nada se não fosse para educar as crianças. Apenas para comer e engordar seria a mesma coisa que um suíno no chiqueiro? Tais interrogações, diz Humberto de Campos, ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto, quando o nosso amigo tecia comentários tão fascinantes. Observando as nossas disposições mais íntimas, esse generoso instrutor continuou dizendo: aludindo à cegueira de alguns dos nossos irmãos do mundo, tenho um caso doloroso em minhas relações pessoais. A pequena assembleia colocou-se à escuta, evidenciando justificado interesse. E ele disse, esse devoto do Cristo disse, no fim do século passado, quando os ideais espiritistas estavam se alastrando no país, em um modesto vilarejo do norte, um negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos. André fora rubro seguidor do positivismo e, ainda sob sua influenciação, penetrou os umbrais da doutrina, intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. O positivismo é uma escola filosófica que fala da ordem, do progresso. Aliás, a nossa bandeira tem um lema positivista da sua época. Então, essa maneira de ver o mundo influenciou muita gente naquele período do positivismo de Augusto Comte. E ele havia vivido, você viu lá no texto falando, ele era um rubro seguidor. Ele era um seguidor assim, entranhado, vermelho, né? Tava sanguíneo. E ele entrou no caminho da doutrina espírita ainda intoxicado por essas fortes ilusões da filosofia do positivismo. Bom discutidor, comentava sempre a vasta situação do mundo,
tecendo referências elogiosas, encomiásticas à virtude, à fraternidade e à liberdade, que eram princípios do positivismo. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos. Entretanto, apresentava em suas características a espontaneidade e a sutileza que assinalam o caboclo brasileiro. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio ofereciam-lhe vantagens suficientes. Dois filhos pequenos, enriqueciam o seu lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse, a fim de que esses filhos, tivessem as necessidades espirituais atendidas, na questão do problema religioso, o pai André zombava murmurando: nada disso! Meus filhos hão de crescer sem esses prejuízos. Eu quero vê-los distantes dos preconceitos dogmáticos de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram a catecismo. Por acaso você ignora que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos? Diz ele à esposa. Sim, explicava a companheira sem irritação. Compreendo teus escrúpulos, no sentido de preservar os meninos da exploração e do abuso do nome de Deus. Todavia, não podemos eliminar as necessidades justas da alma. Já que não permitiremos a influência dos padres junto dos nossos filhinhos, precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, onde aprendam conosco a cultivar o respeito e a obediência ao Altíssimo. Ou seja, a mãe está querendo dar espiritualidade aos filhos, já que o pai não queria, porque ele confundia a necessidade espiritual com aquilo que as pessoas na época estavam acostumadas, que era justamente essa ligação com a Igreja Católica. O positivismo é uma doutrina filosófica que vem como que trazer o racionalismo ao modo de acreditar, e não a crença cega naquilo que se interpretavam a respeito das Escrituras. Então isso gerou um antagonismo muito flagrante entre determinadas correntes filosóficas e as tradicionais religiões dogmáticas. E o pai, o André, não queria que os filhos sofressem essa influência nociva, no que, aliás, a mãe concorda. Mas ela diz, apesar de a gente não querer que nossos filhos recebam essa maneira de ensinar de uma forma assim tão adulterada, nós precisamos dar a eles, no ambiente doméstico, as orientações para o cultivo do respeito e da obediência a Deus, de alguma forma. E o que acontecia? André exibia um sorrisinho vaidoso e afirmava: esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas que nos torturaram a infância. Mas, dizia de novo a esposa sensata, se Deus nos transformou em pais neste mundo, é para que nós sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando nós não vigiamos, André, a liberdade pode se transformar em libertinagem. Pais e mães estão na terra com a função de orientar aqueles que chegam ingênuos, entre aspas, né? Neutros, porque esqueceram um pouco do passado. A primeira infância é esse processo de reaprender valores dos pais que são mais experientes. E ela está dizendo, por que Deus então nos daria uma vida familiar se não fosse para nós orientarmos os filhos no caminho correto, ao invés de deixá-los entregues à libertinagem? É o que a mãe pondera. E o que o pai responde? O marido parecia impressionar-se momentaneamente com as respostas da esposa. Contudo, dava de ombros, sem maior consideração. E o tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, os rapazelhos cresceram voluntariosos e rudes.
Somente abandonaram o curso primário após os 15 anos, imagina. Nossa, Só com 15 anos que eles terminaram o curso primário. o pré. Porque Uau. eles eram preguiçosos, eram indisciplinados. Ah, eles só fazem o que querem, né? Empenhavam-se de forma muito comum em atritos ásperos, em brigas de moleque, dos quais eles só se afastavam sangrando depois das longas súplicas das mães. Eles sempre gostavam de brigar, sempre gostavam de se enveredar por esses caminhos de disputas da juventude. Eles odiavam os livros sérios, mas estavam sempre atentos às anedotas deprimentes. Gostavam de farra, não gostavam de disciplina. Por essa época, o genitor começou a entender as dificuldades da situação, lamentando a leviandade de outros tempos, quando descurara a educação religiosa e moral dos filhos que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Léo e Oscar, os dois rapazes, já agora na juventude, guardavam uma observação revoltante para cada conselho dos pais. Eles, para cada coisa que os pais diziam, eles davam ridículo. Ah, isso é idiotice, isso é coisa de velho. O nosso amigo André, aí ele começa a perceber a burrada que ele já tinha feito, né? Ele tentou a internação dos jovens rebeldes em um estabelecimento disciplinar, mas isso foi inútil. Procurou colocar os dois filhos em serviço honesto. Entretanto, ambos eram admitidos para serem dispensados quase na mesma hora. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras torpes. Certa vez, quando o comerciante chegava ao lar, em noite sombria, percebeu acalorada discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, os filhos espancavam a própria mãe. Na sua indignação, André buscou expulsá-los, mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Veja só o absurdo, né? Agora eles são grandões, são fortões. Agora, não adianta querer endireitar. Já criou um monstro. Os italianos costumam dizer que é de pequenino que se entorta o pepino, né? De pequenino, que você pega o pepino e entorta ele. Se deixar para entortar depois de grande, ele quebra, não adianta. E então, o André agora vê uma cena grotesca, que é os seus dois filhos batendo na mãe. Olha que absurdo isso. E ele então tenta expulsar os dois de casa, e a mãe se opõe, porque a mãe é mãe. Ela suporta a agressão, compreende a doideira dos filhos, mas ela não quer expor os filhos ao abandono. Continua o texto. Decorridos alguns meses deste fato constrangedor, os dois rapazes foram apanhados em um flagrante de furto. Após a prisão vexatória, envergonhadora, o genitor, o pai, o André, não conseguiu conter a revolta que lhe atormentava o coração. E apesar das rogativas constantes, reiteradas da sua companheira, expulsou os filhos do ninho familiar. Ele que não quis educar quando podia, agora não teve outra saída senão expulsá-los dali. Alma esfacelada por desilusões tão amargas, providenciou a mudança de um estado para outro. Vendeu a pequena propriedade comercial, as terras, os rebanhos e partiu. Entretanto, os cônjuges, apesar da união afetiva em afinidades profundas, embora a modificação da paisagem, nunca mais se avistaram com a tranquilidade primitiva. Ensaiavam o regresso à aventura de outros tempos, mas tudo em vão. A lembrança dos filhos ingratos apresentava-se com as imposições da velhice, multiplicando, porém, as preocupações e as saudades. Agora eles estão velhos. Tiveram que largar tudo para não ficarem à mercê dos filhos violentos e da vergonha que eles iriam produzir. Venderam tudo e foram para um outro estado. Mudaram-se da região.
E apesar disso, apesar de se darem bem, apesar de se quererem, apesar de terem um ao outro em afinidades, ainda sentiam aquele vazio, aquela coisa da saudade dos nossos filhos, o que será deles, as preocupações no coração que ama. Não ficaram então em paz, desde quando tudo isso aconteceu. Continua a história nos contando a tragédia. Numa noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, ouvindo um forte ruído no corredor. Então ele pegou a arma de fogo, levantou-se cuidadosamente, encaminhou-se ao cofre de madeira localizado no aposento ao lado e notou que esse cofre tinha sido arrombado. Era um ladrão, aquele visitante imprevisto. Como uma sombra no meio das sombras, André acompanha os passos do malfeitor. E antes que ele pudesse escapar, André acerta-lhe um tiro quase a queima-roupa. O barulho fez a esposa acordar e levantar-se assustada. Acendem a luz. E quando o comerciante, muito trêmulo, aproxima a lanterna do rosto da vítima, que se esvaía em sangue, eles cruzam o olhar um com o outro. Meu pai! Meu pai! Grita em tom rouco o malfeitor moribundo. Meu filho! Exclamam a um só tempo marido e mulher, entre lágrimas de desesperação. Era Oscar, que, ignorando a nova moradia, o novo lugar em que moravam seus pais, atacara a residência nos seus antigos hábitos de ladroagem, de pilhagem. Então, o narrador fez uma pausa mais longa, reconhecendo o efeito de suas palavras no ânimo geral, e continuou contando o ocorrido com a família. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. O casal não teve coragem de revelar à polícia a verdadeira condição da vítima, entregando-se André à ação judicial, quase imbecilizado na sua dor. Sua causa, porém, era simpática. A energia de que dera testemunho livrara o vilarejo de um bandido comum. Ou seja, o cara estava já ali assombrando a comunidade há muito tempo, já estava lá roubando aqui, roubando lá, e ninguém fazia nada. E nessa noite, sem que ninguém soubesse que aquele cara que foi assassinado era filho do assassino ou do homem que o matou, o André não pôde contar para ninguém que era filho dele. Foi para a delegacia, suportou a ação judicial, porém a sociedade se via livre daquele estorvo, daquele homem bruto, que era o filho dele que ele havia atirado para matar. Continua nos contando aqui a história. Enquanto o povo o aplaudia por ter sido o herói que salvou a comunidade daquele bandido comum, ele, André, o negociante, chorava angustiado. E antes de regressar da prisão, aconteceu o que seria de esperar. A pobre mãe, ralada pelo infortúnio extremo, entregou a alma a Deus, assistida pelas dedicações da vizinhança. A mãe não suportou ter perdido o filho pelo balaço do próprio pai, que depois fora preso e ficar isolado como o responsável pela morte. Ela, então, não suportando esta dor, acaba devolvendo a vida ao Criador. Morre com a ajuda daqueles que estão ao lado, que cuidam dela, até o último instante, a vizinhança. Sobra, então, somente o André. O nosso amigo estava agora sem ninguém. Quanto maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, mais lastimava a própria dor. Por fim, saiu da cadeia pública, aplaudido pela simpatia popular como o herói. André, no entanto,
permanecia inerte e derrotado. Vendeu tudo quanto ele possuía, a fim de pagar as custas da justiça que o absolvera. E então tornou a partir daquela cidade sem destino. Velho, cansado, sozinho, não se sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, dias de fome, roupa em frangalhos, e lá se ia, de aldeia em aldeia, vivendo da caridade comum. Parecia idiota, incapaz de qualquer reação. O tempo incumbiu-se de completar a sua feição de mendigo. Larga bolsa de couro que ele carregava à cintura, rosto ossudo, aquela cara de cansado, de desgastado, um cajado grosseiro para os caminhos ásperos, prosseguia ele, sem destino ou pouso certo, recorrendo à generosidade dos populares, daqueles que moravam pelos caminhos. Os anos rolavam para seu coração em amargoso silêncio, quando, no fim de uma chuva muito forte, o mísero velhinho se aproximou de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem, tentando o abrigo na localidade mais próxima. Um homem corpulento, de traços rudes, convida André, com um gesto mudo, a tomar a canoa, a pequena canoa frágil. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa, onde André recolhe os vinténs da piedade pública. Enquanto isso, o desventurado ancião pousa os olhos nevoados pela velhice no seu benfeitor, que remava em silêncio. A ternura paterna volta a apresentar-se no semblante sulcado de rugas de André. E ele pensa: ah, se Léo ainda existisse, Léo deveria parecer-se com aquele homem que estava ali remando no barquinho, esquecendo todas as preocupações, para recordar aquele filho que lhe havia expulsado de casa. O desventurado não percebe os movimentos sutis do barqueiro anônimo. Distante da margem, o remador lança um último olhar aos matagais vizinhos, amortalhados na sombra do crepúsculo, e, sentindo-se sem testemunhas, avança para o mendigo miserável, arrebata-lhe a bolsa e atira-lhe o corpo na corrente tranquila, murmurando com ironia: As águas não falam! Vamos, velho imundo! Uma bolsa não te pode salvar a vida. A fala do barqueiro, na verdade, demonstra exatamente a ambição daquele homem que pareceu ser benemérito por levar o pobre do mendigo para o outro lado. Mas o que ele queria era a bolsa. André então compreendeu afinal. Ao ouvir a voz, identificou que aquela voz era do filho desaparecido. Não hesitou. O sentimento de paternidade não o havia enganado e ele grita: Léo, Léo, meu filho! Gritou angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar com estranha sensação de sofrimento e pavor, mergulhando o velhinho para sempre. Como vem, concluiu o narrador emocionado, André foi indiferente à educação moral dos filhos, esquecendo-se de efetuar a semeadura na infância, a fim de construir-lhes o caráter na juventude. A experiência resultou a ele em frutos bem amargos. Depois de eliminar involuntariamente um deles, acabou assassinado pelo outro.
Compreenderam agora o que significa educação com liberdade irrestrita? Perguntou o instrutor. E então termina Humberto seu relato dizendo: a reduzida assembleia permanecia sob penosa comoção e ninguém ousou responder a sua pergunta. Este exemplo representa um fato real, porque desde a introdução deste livro, desde aqui, quando nós fizemos a introdução, Humberto de Campos relata que o que ele está dizendo, cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. As reportagens, todas, está escrito aqui, todas as reportagens são reais, apesar de que os nomes estão trocados em obediência à Convenção da Caridade Fraternal. Mas aqui, neste livro, não há ficções nem coincidências. Ele está então contando um fato que, na verdade, pode não ter em muitas outras circunstâncias parecidas o mesmo destino, a mesma situação, de um matar e depois ser morto. Porém, as tragédias emocionais nascidas do abandono, com a desculpa de deixar que os filhos cresçam livres e sejam o que eles quiserem, como se fosse realmente uma postura filosófica adulta, sábia, quando não é senão a preguiça de ter que enfrentar os problemas, de ter que dizer não, de ter que corrigir o erro, de ter que fazer o filho sentir-se como que tolhido por aqueles que lhes vão dar a orientação correta, quando eles estão em estágio de aprendizagem. Essa preguiça, que é muitas vezes a justificativa de pais e mães não se atentarem para a importância da educação, a educação religiosa, a educação de valores, a educação ética dentro de casa. Produzem diversos tipos de problemas ligados à drogadição, ligados à perda dos valores, à ingratidão de filhos, que depois, quando vão cair no mundo, pouco estão preocupados com o destino dos seus pais, que é como o Evangelho nos explica, exatamente as causas atuais das aflições, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ver um dos trechos em que o Evangelho nos educa a esse respeito, falando da ingratidão dos filhos, pelo fato de não terem sido educados. Tudo isso você vê nessa história, não apenas como uma ficção, porque já desde o começo as personagens não são inventadas, tem apenas os seus nomes trocados. Mas isto é da vida diária, das famílias, dos adultos, de até mesmo uma irresponsável maneira pedagógica de achar que estão educando as crianças. Eu já tive conversa com educadoras, entre aspas, professoras desse tipo de educação chamada construtivista, que não corrige a criança, que não dá orientação, e elas dizem, não, quando ela crescer, ela vai aprender a escrever certo. Assim, pura e simplesmente. Ela vive numa sociedade que tem todas essas regras, que tem uma língua, que tem uma maneira de se expressar, e quando ela for procurar um emprego já na idade adulta, ela vai escrever tudo errado e vai ser demitida ou não vai ser admitida, por quê? Porque não sabe escrever um bilhete. E vai resolver aprender a partir daí, né? Calejada e já criada. Quem é que vai atender às necessidades dessa criatura? E ela que não foi orientada a buscar ensinamentos, porque só fazia quando tinha vontade, se transformou numa beldade, que acha que a beleza do corpo é mais importante para abrir as portas, ao invés de ter se dedicado a melhorar-se, a cultivar valores, princípios e ensinamentos. Então, veja só que tragédia. Não é, Solange? É isso mesmo. Você está olhando aí? Você comentou, mas deixa eu ler para o pessoal. Olha aqui Isso, no Evangelho. Leia aí. Falando das causas atuais das aflições. Né? Quantos pais, diz o Evangelho, quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio.
por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e afligem-se pela sua falta de respeito e ingratidão. E assim vai, falando sobre as causas atuais das aflições. Porque esses pais, como no exemplo, nessa história, poderiam ter evitado tudo isso. E nós vimos que tudo aconteceu justamente porque eles foram responsáveis, eles faltaram com um dever tão importante. E nessa condição, Solange, não é apenas pela realidade da família que vai colher os frutos ruins, mas é como uma política que venha a adulterar a juventude com a ideia falsa de que não precisam estudar, que eles passam de ano. Não precisam trabalhar, que recebem uma bolsa. Eles nunca serão ninguém, porque nunca se sentirão importantes e sempre se sentirão vítimas daqueles que sabem mais, daqueles que estudaram, porque eles querem ter os seus direitos garantidos sem nunca terem merecido. Então, o que você cria com pessoas não são pessoas independentes, são meias pessoas. São pessoas que não têm vontade e que acham que, dependendo de todos os outros têm que carregá-los nas costas. Nunca foi assim. Na evolução humana, nunca foi assim. E os que pensam que isso vai vingar, estão tremendamente enganados e vão colher os frutos negativos deste engano. Nós estamos já vendo uma geração de espíritos encarnados sofrendo as consequências já dessas ideologias e dessas né, novos ensinos. E nós estamos já vendo aqui, desde 1942, o espírito Humberto de Campos nos trazendo essa história que hoje é tão adequada e tão real. O politicamente correto, as maneiras tão tolas que fazem as pessoas quererem parecer uma coisa que não são, mas que manipulam a mente dos outros para que deixem o que é certo para buscarem aquilo que de verdade não é correto, né? Pensemos nisso. Você que é pai e mãe, você tem uma responsabilidade. Procure no livro dos Espíritos a responsabilidade de pais e mães na educação dos seus filhos. Está lá também. Mas isso vai ficar para outro programa. É isso aí, nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Um abraço. Beijo, tchau. Até mais.